Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, Minuto Conexão Gel desta quarta-feira, 22 de janeiro de 2025. Bom, todos vocês acompanharam a posse do presidente Donald Trump na segunda-feira, dia 20, e eu estava planejando já postar um Minuto Conexão Gel ontem mesmo, no dia 21, pela manhã, com algumas considerações sobre a posse dele, especialmente sobre o que ele falou e, mais importante ainda, sobre as ordens executivas que ele assinou. Mas acabei não fazendo porque as coisas estão numa velocidade tão grande em relação a Trump que achei melhor esperar um pouco, ler outros analistas, estudar um pouco a situação para poder trazer para vocês, nesta sexta-feira, o nosso podcast 320, Conexão Gel 320, com a síntese da geopolítica da semana e priorizando, obviamente, Trump 2.0, especialmente aquilo que ele, essa semana, já assinou efetivamente, e não apenas aquilo que ele falou. Mas queria já trazer hoje para vocês que, dentre as coisas que hoje, especificamente nesta quarta-feira, o Trump postou em sua rede social uma mensagem clara para o presidente Putin em relação às negociações sobre o conflito Rússia e Ucrânia. Eu já tinha trazido para vocês que o conflito Rússia-Ucrânia não seria algo fácil e rápido de ser resolvido. Trump falava desde lá da campanha dele no ano passado de que em 24 horas resolveria o conflito, que tinha excelentes relações com o presidente Putin e não teria problemas de selar a paz entre Rússia e Ucrânia. Pois bem, duas semanas antes da posse, 2 semanas atrás, o negociador escolhido por Trump já começou a falar em 100 dias para poder estabelecer aí, efetivamente, selar essa negociação entre Rússia e Ucrânia. Ou seja, Rússia e Ucrânia não estão concordando com a proposta estabelecida pelos Estados Unidos. Só que hoje essa postagem do Trump em sua rede social foi uma mensagem, como uma carta aberta para o Putin, deixando claro, não apenas a ele, mas também à sociedade russa. Isso é muito importante, porque uma postagem do presidente dos Estados Unidos, obviamente, reverbera na sociedade russa, reverbera pelos oligarcas russos, aqueles bilionários que circulam em volta do Putin e sustentam o governo do Putin. Isso é muito importante da gente lembrar. E o Trump mandou um recado claro, disse que essa guerra com a Ucrânia não está sendo boa para a Rússia, falou que não tem problema nenhum com o povo russo, que gosta do povo russo, e disse que se o Putin não aceitar as negociações, não aceitar selar a paz com a Ucrânia, o cessar-fogo com a Ucrânia, ele será obrigado a impor severas restrições, severas sanções econômicas, ainda mais fortes do que as atuais. Logicamente, foi um post de rede social, ele não detalhou exatamente o que ele vai fazer em termos de sanções econômicas, além das que já estão em vigor, mas jogou a bola nos braços de Putin, deixando mais ou menos claro que a culpa atualmente para não ter um cessar-fogo, para não ter uma negociação de paz, é do Putin e não do Zelensky. Ele não fala do Zelensky na nota, ele falou especificamente do Putin, especificamente da Rússia, e por tudo que já saiu publicado, a minha análise é que a proposta dos Estados Unidos de ter um cessar-fogo com a Ucrânia aceitando os 20% que hoje a Rússia ocupa, 20% do território ucraniano que a Rússia ocupa, mas tendo pelo menos, além obviamente da ajuda financeira para a reconstrução da Ucrânia, ter pelo menos a Rússia aceitar ter uma presença permanente de tropas europeias dentro do território ucraniano como uma medida de segurança para que a Rússia não invada novamente ou não tente ampliar aquilo que já conquistou. E só mais uma coisa, não podemos esquecer da presença dos militares ucranianos dentro da Rússia, lá em Kursk. Como é que fica isso? Como é que fica a situação dos militares ucranianos que estão dentro do território russo, lá no estado de Kursk? Talvez Trump já tenha conseguido acertar com Zelensky a retirada desses militares. Ou seja, a Rússia ficaria com os 20% de território que a Ucrânia hoje ocupa, os militares ucranianos
sairiam do território russo, mas a Rússia teria que aceitar a presença de militares europeus ou da OTAN, talvez até mesmo dos próprios Estados Unidos, dentro do território ucraniano, para meio que garantir a segurança da Ucrânia para um possível novo ataque russo no futuro. Não vejo nenhuma possibilidade de nada em relação à entrada da Ucrânia na OTAN, que é isso que o Zelensky queria, mas essa presença de tropas, de militares europeus ou da OTAN dentro do território ucraniano, Putin parece até o momento não aceitar, e esse post do Trump hoje foi muito significativo e é por isso que resolvi fazer logo esse Minuto Conexão Geo para vocês antes do nosso podcast da sexta-feira.